O Evangelho é muito claro, né? Depois que Jesus falou das bem-aventuranças, ele continua dizendo, né? Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13 até 16. Disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, quer dizer, sem sabor, né? Com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, né? Onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. É um evangelho curto, mas extremamente profundo. Primeiro, eu gostaria de explicar duas coisas. Eu queria voltar naquilo que eu disse no começo. Deve ser para todos nós uma alegria, nós cristãos, Jesus dizer para nós: olha, você é sal da terra. Você é a luz do mundo. O que o sal faz, gente? O sal lhe dá sabor. Todos os produtos que você comprar em supermercado, que vem assim fechado, numa caixa ou numa garrafa, tem sal lá dentro. NaCl, cloreto de sódio. Por quê? Porque o sal conserva. O sal não deixa estragar. E o sal dá sabor. Quem que gosta de comer comida sem sal? Ninguém. A carne pode ser a carne mais saborosa do mundo, pode ser um filé mignon, mas se não tiver sal, perde o sabor. Então Jesus está dizendo que nós que somos o sal da terra. Ou seja, conserva o mundo para não apodrecer no pecado e dar sabor ao mundo para que as pessoas tenham o sentido da vida. Quanta gente hoje, gente, não tem sentido da vida, não sabe por que está vivendo. Quanta gente chega a tirar a própria vida porque não descobriu o sentido da vida. Aqui Jesus está dizendo para nós hoje qual é o sentido da vida. O que vai fazer você feliz? O que vai fazer renovar suas esperanças? Você todo dia acordar de manhã e dizer assim: opa, graças a Deus, mais um dia que Deus me dá para eu ser sal da terra, para eu ser luz do mundo. Por que Jesus fala que se o sal perder o sabor, ele vai ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens? Por quê? Eu vou explicar. Isso aí eu aprendi na Terra Santa, inclusive o Padre Jonas um dia também me falou. Na Terra Santa, eles não fazem como nós, que colocam o sal na carne ou na comida. Não, eles põem o sal embaixo. Numa vasilha, eles põem o sal embaixo da carne. Não em contato com a carne, um pouco embaixo. E bota fogo embaixo da vasilha, onde está o sal. O que acontece? O fogo volatiza o sal e o sal vai impregnando a carne, sem tocar na carne. Mas o que vai acontecendo com o sal? O sal vai perdendo o seu poder. À medida que o fogo vai esquentando e ele vai salgando a carne, entendeu? Ele vai perdendo o sabor. Então, quando ele não funciona mais, a mulher pega o sal e joga na rua. Joga na rua. E aí o que acontece? É pisado pelos homens. Não presta para mais nada. É isso que Jesus disse. Se o cristão perder a fé, se o cristão perder o sentido da vida, se o cristão perder o sentido do amor, da caridade, de Cristo, acabou. Ele não serve para nada. Ele não vai ajudar ninguém, ele não vai fazer o bem para ninguém, vai ser um peso morto na sociedade. Isso assim, ser pisado pelos homens. Claro, Jesus está falando de uma alegoria. Né? Depois ele fala, vós sois a luz do mundo. Meus irmãos, a coisa mais terrível que existe são as trevas. Você já percebeu de noite, quando apaga a luz, quando dá um blackout? Meu Deus, para tudo. O computador não funciona, a geladeira não funciona, o ventilador não funciona, seu celular, se não estiver carregado, não vai funcionar. Acaba a vida.
Se o sol deixar de iluminar a Terra, acaba a vida na Terra. Porque você sabe que a luz é que faz a fotossíntese. É a luz que faz existir o verde. Sem o verde, o animal não sobrevive. E o homem não sobrevive, porque sem o verde, sem o animal, o homem também não sobrevive. Então, sem a luz, não existe vida. Por isso que a primeira coisa que Deus criou, se abre na primeira página da Bíblia, faça-se a luz. Fiat lux. E a luz foi feita. A luz é a coisa mais espetacular que tem. É algo assim, na física quântica, na mecânica relativística, a gente estuda muito a luz. Né? Ela tem uma velocidade impressionante, 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. A luz vai daqui à Lua em 1/3 de segundo. Veja que uma luz é fantástica. Né? Então, Deus diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Existe um documento, meus irmãos, do primeiro século da igreja, Carta a Diogneto. É uma coisa maravilhosa. Não se sabe exatamente quem escreveu. Alguns acham que pode ter sido um grande mártir da igreja, padre da igreja, né, São Justino, que morreu mártir no ano 155 em Roma. É uma coisa maravilhosa, a Carta a Diogneto. Alguém escreveu para uma pessoa que se chama Diogneto. E nessa carta tem uma frase maravilhosa. Ela diz assim: o que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Olha que bonito. O que a alma é para o corpo, ou seja, a vida, os cristãos são para o mundo. Você entendeu? Se a alma deixa o corpo, o que acontece? É a morte. O corpo acabou. Ele vai apodrecer. Ele vai voltar ao pó da terra. Então, a Carta de Diogneto diz assim que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. O cristão é a alma do mundo, é a vida do mundo. Então eu fico pensando, esse mundo de hoje está apodrecendo, a gente tem que concordar que está, não é verdade? Quanta loucura nesse mundo, quanta guerra nesse mundo, quanta maldade nesse mundo, quanta imoralidade nesse mundo, quanta trapaça, quanta fraude, quanta mentira, quanto ódio, quanta ira, quanta... Meu Deus, é um mundo apodrecido. Por quê? Porque os cristãos não estão dentro desse mundo fazendo o que devia fazer. Porque o que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Então, é o cristão que dá vida ao mundo, porque ele é o sal da terra, ele é o mundo, ele é a luz do mundo. Sem o sal de Cristo e a luz de Cristo, o mundo não tem vida. Graças a Deus, aqueles ambientes onde tem Cristo, aí tem a luz, tem o sal. Mas aqueles ambientes onde não tem Cristo é uma tragédia. É uma tragédia. Por isso que o Papa João Paulo II dizia uma frase lá na primeira encíclica que ele escreveu, né? Jesus Cristo, Redentor dos homens. A primeira carta que ele escreveu, lá em 1980, ele diz: o homem sem Jesus Cristo permanece para si mesmo um desconhecido, um enigma indecifrável, um mistério insondável. Ele não sabe quem ele é. O homem sem Jesus Cristo está perdido aqui nesse mundo. Ele não tem sentido a vida dele. Mas quando tem Jesus Cristo, ele passa a ser sal da terra e luz do mundo. Então a vida tem sentido. Então ele é feliz. Repare que Jesus falou isso depois das bem-aventuranças. Depois que ele mostrou o caminho da felicidade. O caminho da felicidade é o caminho da humildade, é o caminho da mansidão, é o caminho da pureza, é o caminho da paz, ser pacífico. É o caminho até de ser perseguido por causa da justiça e por causa do evangelho. Então, ele resume tudo agora dizendo o seguinte: vós sois a luz do mundo, o sal da terra, aí vocês são felizes. Por quê? Porque tem um sentido para a vida. Tem um sentido para a vida, meus irmãos. A coisa mais terrível hoje
é que o homem moderno está perdendo o sentido para a vida, porque ele está perdendo Deus, ele está perdendo Jesus Cristo, e só Jesus Cristo dá um sentido para a vida. E qual é o sentido da vida? Eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo. Então, eu devo acordar cada dia e dizer, Senhor, obrigado, porque hoje eu quero, com a força que o Senhor me dá, com a saúde que o Senhor me dá, com o dinheiro que o Senhor me dá, com o trabalho que o Senhor me dá, eu quero ser a tua luz para os homens. Eu quero ser o teu sal para os homens, para as pessoas. Quanta coisa maravilhosa, meus irmãos, a gente vê nesse evangelho de hoje. Né? Então, que grandeza é o discípulo de Jesus, que pode ser, então, o sal da terra, né? E pode ser a luz do mundo. Mas, para isso, nós temos que viver as bem-aventuranças. Né? Eu tenho que viver como Cristo quer que eu viva, porque nós não temos luz própria. Nós somos como a lua. A lua não tem luz própria. Mas por que a luz da lua brilha à noite? Principalmente quando a luz está cheia. A lua está cheia. Porque a luz do sol reflete nela e vem para nós. Nós também não temos luz própria. Nós também somos não iluminados. Mas quando a luz de Cristo brilha em mim, quando eu tenho Cristo em mim, a luz de Cristo brilha para os homens. Espontaneamente, você nem precisa falar muito. Repara na sua vida uma pessoa que você conhece que tem Deus. Quando a pessoa chega, quando você conversa com a pessoa te ilumina. A pessoa te alegra, a pessoa dá sentido para a sua vida. É a luz de Cristo que incidiu na pessoa e brilha em você. Mas para que isso aconteça, para que a gente possa ser essa luz de Cristo para os outros, eu tenho que ter Cristo em mim. Para eu ter Cristo em mim, eu não posso ter uma vida de pecado. Eu não posso ter uma vida sem oração. Eu não posso ter uma vida sem meditação. Eu não posso ter uma vida sem confissão, sem Eucaristia. Por quê? Porque eu não tenho luz própria. Eu não tenho o sal com sabor. Não tenho. Quem põe sabor na minha vida, que eu possa então passar esse sabor para os outros, é o Cristo. Né? Então, isso é muito importante. Né? Nós não somos sal, não somos luz. É Cristo que é. Então, o sentido da vida, meus irmãos, né, é isto. Quem não tem esse sal da terra, quem não tem essa luz de Cristo, a vida fica escura. Uma vida sem luz, uma vida sem sabor. Por isso que a coisa mais importante do mundo, meus irmãos, é a gente levar Cristo para as pessoas. Levar a pessoa à conversão. Levar a pessoa a amar Jesus Cristo sobre todas as coisas. Por que Jesus é exigente? Ele fala, aquele que não amar a mim, mais do que a seu pai, mais do que a sua mãe, mais do que a sua mulher, mais do que os seus filhos, não é digno de mim. Por quê? Porque ele é Deus. Não é que Jesus não queira que eu ame meu pai, minha mãe, meus filhos. Claro que Deus quer que eu ame todo mundo. Só que ele quer que eu ame ele ainda mais. Isso quer dizer o seguinte: se meu pai quiser que eu faça uma coisa contra a vontade de Cristo, eu não vou fazer. Eu vou fazer a vontade de Cristo. Se a minha mulher quiser que eu faça alguma coisa contra a vontade de Cristo, eu não vou fazer. Vou fazer a vontade de Cristo. Se o meu filho quiser que eu peque, que eu faça um negócio, né, fraudulento, eu não vou fazer. Porque Cristo não quer que eu faça. Então, nessas encruzilhadas da vida, a vida apresenta para a gente encruzilhadas. Né? Então, a gente não pode deixar, né, a gente não pode deixar de seguir aí, né, isso que a igreja coloca para a gente. Eu vou interromper só um pouquinho, porque infelizmente aqui caiu uma ligação e eu penso que o pessoal do Instagram deve estar perdendo agora a conexão comigo. Não sei, vou testar, ver. Pessoal do Instagram, por favor, me diga se está com o áudio. Não, está sem som. Então, eu vou desligar e vou religar para vocês do Instagram. Eu peço ao pessoal do YouTube e o pessoal do Facebook, me dê só um instante de paciência, por favor. É rapidinho, eu vou retomar aqui
a ligação aqui com o pessoal do Instagram. Bem, já estou conectado com o Instagram, eu só vou dar um tempinho aqui para que as pessoas retomem o contato aqui com o Instagram. Bom, eu estava então dizendo, né, que sem a luz de Cristo em nós, nós não conseguimos passar essa luz para os outros. Então, ter essa luz de Cristo em nós é ter um contato com Jesus. E esse contato com Jesus, como é que a gente tem esse contato com Jesus? É na oração, é na leitura do Evangelho, na meditação do Evangelho. Né? São Jerônimo dizia, quem não conhece o Evangelho não conhece Jesus Cristo. Quem não conhece o Evangelho não conhece Jesus Cristo. Tá certo? Então, aí Cristo nos alimenta pelos sacramentos, sobretudo a Eucaristia, em que ele vem a nós. Oh, meu Deus, se eu comungo bem, se eu tenho Jesus comigo na minha alma, eu vou ser sal da terra, eu vou ser luz do mundo. Mas desde que eu comungue bem, que eu me confesse bem para tirar todos os pecados da minha vida. Entende? Tudo isso é muito importante. Bom, e Jesus diz aqui no Evangelho de hoje, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Olha que coisa bonita. Pelas nossas boas obras, o Pai será glorificado. Então, meus irmãos, a gente louva a Deus, não é só com palavras, não é só com oração, não é só com um canto de louvor, tudo isso também. Eu não estou querendo desprezar nada disso, não, pelo amor de Deus. Mas a gente louva a Deus também com as nossas boas obras. Brilhe. Olha esse brilho. O que é o brilho? É a luz. Brilha a vossa luz diante dos homens. Então, como é que vai brilhar nossa luz diante dos homens? Com as nossas boas obras. Né? Então, a gente vai ser também o sal da terra. E a caridade, meus irmãos. Então, agora eu vou voltar, né, na caridade e vou pegar a carta de São Paulo. Né? Porque a caridade, como nós já vimos na primeira leitura do profeta Isaías, a caridade ela é portadora da luz. Quando você faz a caridade, atende uma pessoa necessitada, orienta alguém, tem paciência com alguém, né? E ajuda até financeiramente, quando é o caso, né? Então você dissipa as trevas do mal, dissipa as trevas do pecado. Entende? A caridade é portadora de luz. Você acende a luz na vida das pessoas. Os padres da igreja, eles misturavam a palavra sal com sabedoria. O que é a sabedoria de Deus? É essa escolha que a gente faz por Deus, com Deus e por Deus. E a gente é, então, o sal da terra. Claro, meus irmãos, para a gente fazer essa opção por Cristo, amar a Cristo, tudo tem um preço. Tudo na vida que é bom tem um preço. Não tem jeito. Né? Não existe, o povo diz, almoço de graça. Alguém tem que pagar esse almoço. Né? Então, a gente tem que querer, né, seguir Jesus. Tem que querer pagar o preço, né, de seguir Jesus. Esse preço Jesus coloca nas bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que é humilde, bem-aventurado que é puro de coração, bem-aventurado aquele que é manso, bem-aventurado aquele que é pacífico, bem-aventurado aquele que não pode até ser perseguido por causa da justiça, aquele que é misericordioso, tem compaixão com os outros, tem tolerância com os erros dos outros, e assim por diante. Eu quero, então, completar aqui com a carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 2, versículo de 1 até 5. Irmãos, quando fui à vossa cidade, né, anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. Não. Pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Olha tudo que Paulo queria. Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. É isso que eu levei para vocês. Né? Ele fala, aliás, eu estive junto de vós, com fraqueza e receio.
e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada de discursos persuasivos, da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus. Olha aí, a vossa fé se baseasse no poder de Deus, ou seja, a nossa luz, o sal da terra, vai se basear no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Então vocês estão vendo, gente, que coisa bonita essa liturgia desse domingo. Deus nos dá a honra, eu digo honra, de nós sermos sal da terra e luz do mundo. E isso, meus irmãos, é que vai ser a nossa felicidade. Não abra mão disso. Acorde todo dia pensando assim, meu Deus, eu quero hoje ser sal da terra e luz do mundo. Eu quero hoje fazer brilhar, né, a luz, né, das minhas boas obras, para que o Pai seja glorificado. É isso, meu Deus, que eu quero viver neste dia. Em que pese os problemas, em que pese as dores, em que pese as doenças, eu quero, Senhor, ser sal da terra, luz do mundo. Isso é que vai fazer você feliz. Você vai ser feliz quando você fizer alguém feliz. Esta é uma felicidade que não acaba nunca. Pode ter certeza. Esta é uma felicidade que não acaba nunca. Entende? É isso, meus irmãos. Eu creio que já deu para a gente meditar um pouco, né? Que Deus os abençoe. Tenha um domingo abençoado por Deus. Desculpe o pessoal do Instagram que caiu aqui um pouco a ligação, né? Mas, graças a Deus, retomamos aí. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos vocês.